Já assistiu um desenho e pensou, meu Deus, que final triste? Pô, nem sempre. Será que você lembra que alguns desenhos têm finais que podem simplesmente acabar com a sua infância? Aí já tá esculachando. Pessoal, hoje estamos aqui para mais uma vez perturbar um pouquinho as suas lembranças felizes. A gente tá trazendo a parte 2 dos desenhos com finais extremamente tristes e trágicos. E já avisamos que a chance de acabar com a sua infância é grande, então siga por sua conta e risco. Um caso que quase ninguém se lembra é o episódio das meninas superpoderosas, que foi simplesmente banido dos Estados Unidos. Nele vemos a cidade de Townsville sendo totalmente tomada por absolutamente todos os vilões ao mesmo tempo. Me Sinta, Me Veja Gnomo é o título desse episódio. Depois de não conseguirem fazer a cidade ficar segura, vemos as meninas dando todos os seus poderes para um gnomo misterioso, em troca da aparente paz da cidade. Meio que uma espécie de pacto meio sinistro. Então vemos coisas muito bizarras, como uma seita que adorava esse gnomo misterioso, o professor Utonium trabalhando de açougueiro, dentre outras coisas bem estranhas. Ao final, mesmo sem poderes, elas conseguem vencer o gnomo, mas em troca todos os vilões voltam para a cidade. E o desenho mostra que de certa forma eles são necessários. Ou seja, mostra que a vida das meninas sempre vai ser combater os vilões. Townsville vai ser eternamente um local onde o mal e o bem vão estar lutando. O engraçado é que esse episódio foi planejado para ser o último das meninas superpoderosas. Isso porque os produtores acreditavam que aquela seria a última temporada de todos os tempos do desenho. Mas depois a série foi renovada para mais uma temporada. De toda forma, esse foi o 11º episódio da 5ª temporada. E além de bizarro, ele é bem triste. E vou logo adiantando que aqui na lista de hoje tem um episódio extremamente triste das meninas superpoderosas. Quem viveu nos anos 90 certamente deve ter ouvido pelo menos uma vez. Bom dia, minha família que me ama. Essa é uma marca registrada da família Dinossauro, que foi uma série que retratava a vida de uma família típica de classe média, mas só que na pré-história e com os dinossauros no lugar de pessoas. A série era cheia de comédia e de piadas adultas, que talvez só faça mais sentido pra você nos dias de hoje. O mais engraçado é que a série simplesmente foi meio que realista e retratou o que de fato aconteceu com os dinossauros, a extinção. Ninguém merece. E o último episódio do seriado de 4 temporadas é exatamente isso, o último dia de vida de toda a família, já que o meteoro que extinguiria toda a vida já havia caído no planeta, e o clima estava ficando cada vez mais frio, já que não tinha mais acesso ao sol, como de fato aconteceu na extinção dos dinossauros há milhões de anos atrás. Sim, meus amigos, se você não sabia, o último episódio da família Dinossauro foi o último porque eles não continuaram vivos depois dele. Boa noite. E adeus. Bem triste, né? Esse desenho com certeza foi um dos mais loucos já criados. Nele víamos os 3 amigos, Du, Dudu e Edu, que tinham o mesmo nome, mas só apelidos diferentes, sempre fazendo as maiores loucuras para ganhar uma grana para poder comprar balas de caramelo. Apesar do desenho ser todo muito estranho, ele era um sucesso na Cartoon Network, mas o último episódio dele com certeza foi o mais estranho de todos. Parecido com o caso das meninas superpoderosas, temos um final que o criador pensou que seria o final de fato, só que não foi, que é o último episódio da 4ª temporada. Isso porque o Cartoon Network ainda resolveu fazer mais 2 temporadas, e depois ainda um filme, que foi de fato o fim, mas não o que foi planejado pelo criador. O último episódio da 4ª temporada se chama Crescendo com o Du. Nele, os 3 amigos bolam um plano para ganhar dinheiro com um aconselhamento profissional para os seus colegas de bairro. E durante todo o episódio, coisas estranhas acontecem, e o Edu simplesmente se transforma em um idoso depois de cair um monte de coisas em sua cabeça. E não só ele, mas todo mundo fica velho. Ele depois volta a ser adolescente, pelo menos em sua cabeça, e pouco depois fica velho novamente. E aí ele aceita que realmente é um idoso e vai jogar baralho com seus 2 amigos, o Du e o Dudu. You're not Granddad!
E esse é o final do episódio, todos literalmente bem velhos. Vocês sabem o que isso significa? Que todo o desenho eram simplesmente as memórias do Edu. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. E nada além disso. E que eles já não eram jovens há 90 anos. Ou seja, além de um final triste, o desenho mostrou que todos os episódios não estavam acontecendo naquele momento. Muito triste. Por ser um desenho para adultos, digamos assim, os Simpsons têm muitos episódios com finais engraçados, mas que não deixam de ser trágicos. Um deles é o 9º episódio da 23ª temporada, chamado Fim de Ano do Futuro Passado. Nele vemos algo que às vezes pode ser muito assustador, principalmente quando acontece com personagens de desenhos: o envelhecimento. Vemos uma linha do tempo por meio de fotos de Natal da família amarela, e podemos ver que com o passar dos anos, o Bart simplesmente se torna um novo Homer, inclusive na aparência do rosto e na barriguinha crescida. E vemos que o próprio Homer começa a se parecer cada vez mais com o vovô Simpson. Feliz Natal dos Simpsons. Um sereno ano novo da luz. O episódio é bem triste, porque mostra um Bart divorciado, além de ter 2 filhos que não gostam de estar com ele. A mamãe falou que você tem que cuidar da gente no fim do ano. Ela diz que você é nosso pai, então precisa agir como tal. Um Natal com você vai ser uma droga. E morando na antiga escola que ele estudava, sem emprego e completamente fracassado. Seu aluguel está atrasado 2 semanas, sem contar o trabalho de geografia de 30 anos atrás. Não esquenta. Além disso, Lisa tá tendo problemas com sua filha adolescente e Meg tá em trabalho de parto de uma bebezinha. O episódio foi feito para ser o encerramento da série, o que sabemos que não aconteceu, já que foi há mais de 10 anos atrás. Mas com certeza esse foi um dos episódios mais tristes, se não o mais dos Simpsons. KND foi outro desenho que com certeza marcou a infância de muitos de nós. O último episódio, que na verdade é um especial de 44 minutos, se chama Operação U.M, Última Missão, o 13º da 6ª temporada. Pelo título do episódio dá pra entender que realmente era o último. Tudo começa com todos os membros do grupo reunidos, só que eles são pessoas reais, e o que mais chama a atenção, são adultos já numa idade avançada. E eles começaram a relembrar então o que foi a Operação 1, que são os trechos que são transformados em desenho. O episódio é um tanto complexo e envolve a molecada da Rua de Baixo, todos os vilões, uma caçada insana a um bolo, traições e a base lunar das crianças. O fato é que ao final, o número 1 é mandado para a turma do bairro Galáctica, como uma promoção. Mas por que precisam de mim? Nunca estive em outro planeta. Os pais dele aparecem para se despedir, e o agente, que parecia ser cientista, disse que ele não iria poder voltar para rever seus amigos da turma nunca mais. Aí o desenho volta para os integrantes da turma reunidos, como pessoas reais já velhos, e a número 5 recebe um telefonema. E era o número 1, dizendo que estaria voltando para rever a turma. A gente se encontra na base lunar. E número 1, bem-vindo de volta. Ou seja, foram pelo menos uns 35 a 40 anos sem a turma se reunir. O que indica que o número 1 na verdade tinha se mudado em definitivo para longe de todos os seus amigos. Cara, isso é muito triste. Os amigos ficaram separados por décadas. É isso que acontece quando a gente cresce. É a vida. Em um episódio do desenho antigo do Pernalonga, chamado A Espera de Satã, Meu Deus do céu, Berg. vemos o Eufrazino fazendo planos de se casar com uma viúva rica, para depois ficar com toda a fortuna dela. Pernalonga ouve os planos e resolve dar uma lição no baixinho bigodudo. Só que parece que ele vai longe demais e acaba jogando um cofre tão pesado em Eufrazino que ele acaba indo parar simplesmente no inferno. Segura. Não esqueça do dinheiro, Emma! Lá ele faz um pacto com o diabo literalmente para poder sair desse lugar e coloca o Pernalonga em troca. Só que ele sempre retorna pro inferno em vez de trazer o coelho esperto em seu lugar. Ao final do episódio, vemos simplesmente Eufrazino aceitando ficar no local de tormento eterno, porque achava melhor do que tentar pegar o Pernalonga. Se quiser pegar o coelho, pegue você mesmo. Eu vou ficar. Ou seja, o cara foi condenado ao inferno.
Você tem noção disso? Isso é um final muito triste, pelo menos pra ele, né? Existem alguns episódios em que o Pica-Pau se dá mal, mas a gente selecionou aquele em que eu acredito que realmente pode ter sido o fim do pobre pássaro de cabeça vermelha. Em um episódio em que o Pica-Pau tá congelando de frio, ele precisa queimar as coisas dentro de sua casa na lareira para poder não morrer literalmente de frio. Então, em um determinado momento, ele tem que queimar o álbum da família, até que ele vê a foto do tio Scrooge, seu tio rico que vive em uma casa bem quentinha. O problema é que para isso ele precisa se livrar do mordomo, o que ele consegue no final, se colocando no lugar dele dentro da casa do seu tio rico e ranzinza. Só que quando ele erra ao mergulhar vários cubos de açúcar no chá do velho, toma várias bengaladas na cabeça por estar esbanjando açúcar. Um pingo de limão, uma gota de creme e um pouquinho de açúcar. Vai me matar! Sai daqui! Como resultado, ele simplesmente volta para sua casa fria e gelada e queima a última página do álbum de família, a foto do seu tio rico e pão duro. E vemos a chama se apagando lentamente, enquanto o Pica-Pau tá quase que totalmente congelado, o que significa que provavelmente ele morreu. Que triste fim pro pobre Pica-Pau. No episódio Irmã Distorcida, as meninas estão cansadas de combater o crime e resolvem por conta própria criar uma quarta irmã superpoderosa. Então elas pegam todos os ingredientes que foram usadas para fazer as três e fazem uma única menina, a Bunny. A Bunny é mais forte e maior que as irmãs, e também a aparência da pobrezinha parecida com um corcunda de Notre Dame. Mas apesar de tudo isso, ela tem um coração bom e é inocente, e acaba, ao final do episódio, derrotando todos os criminosos. Mas por causa de não ter sido criada com os ingredientes corretos, ela acaba explodindo. Não pode ser. Isso mesmo que você ouviu. A Bunny explode em um enorme feixe de luz, restando apenas um pequeno pedaço do seu vestido, que era da cor roxa. Pobre Bunny. Que tristeza. Pessoal, esses foram mais 8 finais trágicos de desenhos que com certeza estragaram a sua doce infância. Você se lembra de algum deles? Conta pra gente aqui embaixo. Eu mesmo me lembro bem do final da Família Dinossauro. Aquilo me traumatizou pra caramba. Conta pra gente qual desses você não conhecia. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!